Amém, meus irmãos? O Levi está ali sentado. Será que tem um suco de maracujá? Tem um suco de maracujá hoje. Tive que comprar. Pedi para a gente fazer isso no culto. para ajudar. Amém, irmãos? Vamos meditar na palavra do Senhor. Vamos ouvir a voz do nosso Deus. Vamos aprender. Aprender não do homem, mas aprender da palavra de Deus. Amém? Feche os olhos e me ajude. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu clamo pela tua ajuda, eu clamo pelo teu socorro, suplico, Deus, pela sabedoria, pelo conhecimento do teu Espírito Santo no proclamar desta palavra. Pois a minha carne nada tem a ensinar, a minha mente nada tem a ensinar, a minha humanidade, Senhor, nada tem a ensinar este povo. É o Senhor, através da tua palavra, Deus, que tem alimento sólido aos nossos corações. Por isso eu peço, Deus, aquiete a nossa alma, aquiete os nossos corações, para nessa noite, Senhor, ouvirmos a palavra do Senhor e permitir com que a palavra do Senhor gere frutos em nosso coração. Uma vez mais eu peço, me ajude. Ajuda-me, Senhor, a proclamar a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Salmo de número 46, versículo 10. Salmo de número 46, versículo 10. Estarei iniciando a leitura. É uma curta leitura esse versículo para ganharmos tempo. Amém? Salmo de número 46, versículo 10. Assim diz a palavra do Senhor: aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Amém? Amém, Deus. Somente este versículo, na verdade, a metade, a parte A deste versículo. Meus irmãos, essa palavra Deus trouxe ao meu coração ainda no decorrer dessa semana que passou. E o desejo do meu coração humano, seria pregar essa palavra na sexta-feira. E eu vim para a igreja disposto a isso, a pregar essa palavra que Deus ministrou ao meu coração no decorrer dos últimos dias, na sexta-feira. Mas aí, minutos antes do microfone ser passado a mim, Deus mudou, eu ministrei aquela palavra sobre batalha espiritual, sobre guerra espiritual. E falar de guerra e de batalha espiritual sempre é necessário. Mas, com a permissão de Deus, senti a paz de nesta noite finalmente proclamar aquilo que eu desejava proclamar na sexta, mas hoje eu recebi a permissão de Deus de compartilhar aos irmãos. Meus irmãos, essa revelação que Deus derramou em meu espírito através desse versículo, como eu disse, na verdade, metade apenas desse versículo, foca especialmente na palavra aquietem-se, ou aquietar. Aquietar, meus irmãos, é uma palavra que tem alguns significados. Um dos significados da palavra aquietar é sossegar. É também significado da palavra aquietar, relaxar, descansar. Relaxar, descansar, sossegar são significados da palavra aquietar. O que biblicamente é real, né? Porque de fato nós temos que sossegar, aquietar, descansar, relaxar, nos render totalmente ao Senhor para que Ele opere em nossas vidas. Então, esses significados da palavra aquietar está totalmente alinhado à palavra de Deus. Mas para a revelação dessa noite, o Espírito Santo me levou a outro significado da palavra aquietar. Aquietar também, meus irmãos, significa ficar em silêncio. Aquietar significa também se calar, ou seja, fique em silêncio, se calem e saibam que eu sou Deus. E diante desse significado da palavra aquietar, ficar em silêncio, ficar calado, eu quero ministrar nessa noite, meus irmãos, o que o Espírito Santo tem a nos ensinar sobre o perigo da murmuração, sobre o perigo da reclamação, sobre o perigo de ficar resmungando, reclamando, murmurando. No sentido bíblico, meus irmãos, murmurar é se queixar ou reclamar de Deus.
Todas as vezes que um pastor, à luz da palavra de Deus, estiver pregando sobre murmuração, é literalmente a respeito de murmuração contra Deus, de queixa contra Deus. Crianças, se for para ficar no berçário, tem que ficar quietinho, quietinho no berçário. Amém? Murmuração é queixa, é reclamação contra Deus. E sabe o que é interessante, meus irmãos? No murmurar, quem murmura nunca murmura de boca fechada. Através dos nossos pensamentos, nós conseguimos muitas coisas. É possível de boca calada você pensar em tanta coisa. Pensar em futebol, pensar a mulherada, pensar numa receita, os homens, pensar através do pensamento. Nós podemos imaginar e enxergar muita coisa. Mas a tal da murmuração, meus irmãos, é diferente. Quem murmura nunca murmura só no pensamento. Tem que abrir a boca. Tem que abrir a boca e de preferência no pé do ouvido de alguém. Quem murmura não quer ficar murmurando sozinho, não. Tem sempre que alugar o ouvido de alguém para reclamar, para se queixar, para murmurar, porque a murmuração é uma praga de Satanás. Quem murmura é um infeliz que quer deixar o outro infeliz, é um angustiado que quer deixar o outro angustiado. Então essa pessoa, sem perceber, vai estar causando esse mal. Ela está vivendo o mal da murmuração, mas como quem murmura sempre quer estar buzinando murmuração no ouvido de alguém, vai procurar alguém. E como o WhatsApp facilitou isso, né? Como o WhatsApp facilitou a murmuração. A pessoa está em um canto da cidade, a outra está do outro lado da cidade, mas envia um áudio de todo tamanho, parecendo o pastor Nido manda áudio de 8, 9 minutos, é oração, você tem que escutar, meu povo. Não deixa a oração cair no chão, não. Hã? Pois é. Mas enfim, quem murmura hoje tem a ferramenta do WhatsApp para perturbar a vida do irmão que está do outro lado da cidade. E a palavra de Deus é o quê? Cala a boca. Cala essa boca. Pare de murmurar. A murmuração, meus irmãos, é uma praga. A murmuração é algo extremamente perigoso. À luz da palavra de Deus, olha só o que eu vou dizer para vocês. À luz da palavra de Deus, murmuração é sinônimo de morte. De morte. Aquele povo que havia sido liberto da escravidão no Egito, durante a travessia no deserto, aquele povo reclamou, se queixou. O povo estava sofrendo no Egito, o povo estava sendo humilhado no Egito, o povo estava morrendo no Egito, as crianças estavam sendo sacrificadas, os meninos, e quando finalmente aquele povo foi liberto, ainda assim, ao invés deles glorificarem ao Senhor pela libertação, durante todo o tempo ali no deserto, aquele povo murmurou. Chegou uma ocasião, meus irmãos, olha só que maligno, olha só como Satanás consegue manipular o coração de crente fraco, mesmo diante de um grande mover de Deus, mesmo diante de uma grande libertação de Deus, Satanás tem muita facilidade para manipular a fé de crente que está fraco. Aquele povo havia visto milagres, sinais de Deus ali no Egito, com um braço forte, mão poderosa, eles foram libertos, eles viram o mar se abrir, mas durante a travessia começaram a murmurar, e uma das murmurações qual foi? Saudade de pepino. Olha uma coisa dessa. O povo ali durante a travessia no deserto, caminhando para a promessa, para a terra da bênção que Deus havia prometido, em determinado momento, eles se lembraram que no Egito a vida era ruim, eles apanhavam, eles eram humilhados, os filhos eram sacrificados, mas de repente eles se lembraram que no Egito eles tinham pepinos para comer e começaram a murmurar. Ah, pelo menos lá no Egito a gente tinha pepino, salada de pepino. Ah, meus irmãos, isso é uma miséria, isso é um povo miserável. Nem eu e Levi, meus irmãos, Levi e eu, a gente faz guerra de pepino lá em casa. Eu sou o último a comer lá em casa, Levi é praticamente o primeiro, mas a nossa sobremesa é salada. E Jennifer sempre capricha, ou no pepino ou no repolho. Mas eu fico guerreando com o Levi, porque está aquela tigela de salada, e enquanto eu estou comendo, ele está ali, ó, devorando tudo. E antes de ontem ele fez um sanduíche de pepino. Meus irmãos, tinha 10 fatias de pepino na mão dele, e ele querendo colocar
boca. E eu olhei assim para ele, gente, Levi, o que é isso? Estou aqui não, é? Mas eu tenho que me apressar, porque senão ele come todos os pepinos. Pepino de fato é gostoso. Agora, diante de uma libertação, um povo que saiu da opressão, um povo que estava sendo morto lá no Egito, querer voltar para o Egito por causa de pepino, nem eu e nem Levi, pode ter certeza disso. Mas a murmuração, meus irmãos, é uma praga espiritual. É uma praga, é uma miséria no coração de todo homem, de toda mulher. É uma praga terrível. E o que aconteceu com aquele povo? Meus irmãos, todos eles morreram no deserto. Todo povo que saiu do deserto, todo povo que saiu do Egito, não entrou na terra prometida. Eles morreram. O deserto foi um cemitério de murmuradores. O deserto se tornou um cemitério de homens e mulheres que reclamavam contra Deus. Só entraram Caleb e Josué, os únicos que viam Deus agindo independente de todas as circunstâncias. Tinha gigante na terra, o povo ficava com medo. Josué e Caleb não, vamos lá que nós vamos derrotá-los. Eles tiveram esse posicionamento de fé durante toda a travessia e alcançaram, meus irmãos, alcançaram a terra prometida. Alcançaram, meus irmãos, a bênção. Alcançaram, meus irmãos, a dádiva de Deus. Mas aqueles que murmuraram, aqueles que ficaram, meus irmãos, no meio do caminho murmurando, coitado de Moisés. Meus irmãos, em ao menos 2 ocasiões, Moisés ficou revoltado. Em ao menos 2 ocasiões, Moisés ficou totalmente angustiado com aquele povo, alugando o ouvido dele, porque, como eu disse, quem murmura quer sempre estar perto do ouvido de alguém, para encher, para inundar o ouvido dessa pessoa de murmuração, contaminando aquela pessoa. Moisés, muitas vezes, em ao menos 2 ocasiões, ficou ali angustiado, pedindo ajuda ao Senhor. E em determinado momento ele ficou até revoltado. Como naquela ocasião, onde com um cajado, ele bateu de forma violenta em uma rocha. Deus não havia dado ele a ordem para bater de forma violenta na rocha. Deus apenas disse que daquela rocha sairia água. Mas ele estava tão angustiado com a murmuração daquele povo, que ele com toda a violência deu uma porrada ali naquela rocha, ainda assim saiu água. Mas o povo estava tirando a paz daquele homem. E olha que a Bíblia fala que Moisés era manso. Moisés era manso de espírito. A murmuração, meus irmãos, tira a mansidão de qualquer pessoa. A murmuração tira a paz de qualquer pessoa. Primeiro, a paz de quem murmura. E segundo, a paz de quem inclina os ouvidos. E espiritualmente não há diferença entre quem murmura e quem inclina os ouvidos para ouvir murmuração. Não murmure, mas também não incline os seus ouvidos para ouvir murmuração. Meus irmãos, eu tenho ensinado a Jennifer, eu tenho ensinado a minha esposa a esse respeito. Pastor, o senhor vai falar da sua esposa, a respeito da sua esposa? Meus irmãos, se eu não for pastor da minha esposa, eu vou ser pastor de quem? Eu sou pastor a começar de dentro da minha casa. Então sim, eu posso citar detalhes de como eu pastoreio a minha casa. Jennifer, meus irmãos, ela muito facilmente reclama. E reclama assim por pouca coisa, não é nada assim grande, nada assim escandaloso, mas Jennifer, ela reclama assim por pouca coisa. E eu desconfio, meus irmãos, que a maioria das mulheres reclamam pela mínima coisa. Eu tenho certeza que a maioria é assim. Tem algum homem para dizer amém aí? Os homens estão com medo de apanhar em casa. Os homens estão com medo. Mas eu desconfio que a maioria das mulheres reclamam do nada. Meus irmãos, tem dias que eu estou lá em casa lavando prato, eu e Jesus do meu lado, porque Jesus está comigo em todo lugar que eu estou. Então tem dias que eu estou lá em casa lavando prato, de boa. Aí chega gente para dar dicas sobre como lavar os pratos. Por que você está lavando desse jeito? Por que você está lavando o copo desse jeito? Eu imagino que acontece o
seguinte, ela está lá na sala assistindo ou mexendo no celular, quando de repente ela diz: estou fazendo nada, deixa eu perturbar a vida. Ah, meus irmãos. Mas enfim, Jennifer, ela tem essa facilidade de reclamar 5 besteiras, de reclamar 5 pequenas coisas. E eu tenho ensinado para ela: Jennifer, não pode, você é serva de Deus. Ah, esse celular é uma porcaria, não diga isso. Ah, esse controle está funcionando mal, essa porcaria. Não fale isso. Está sendo porcaria agora, mas um dia funcionou. Um dia funcionou bem, um dia foi bênção. O que é bênção não deixa de ser bênção não, meus irmãos. Então, ao invés de abrir a boca para falar que é porcaria, abra a boca para agradecer a Deus. Oh Deus, muito obrigado. Está funcionando mal, mas pelo menos eu tenho. Está funcionando mal, mas já funcionou bem. Foi uma bênção, obrigado Deus. E sim, meus irmãos, eu tenho certeza, repito, vou tocar nessa tecla de novo, ó. Toque, 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 toque. Tenho certeza que a maioria das mulheres são assim. Reclamam e reclamam por pequenas coisas. E isso tem que mudar. Isso tem que mudar, por quê? Porque não é conveniente ao homem ou à mulher de Deus, meus irmãos, a murmuração. Não é conveniente o homem ou a mulher de Deus o reclamar. Ah, pastor, mas o celular de fato está ruim. E vai melhorar se você chamar de porcaria? Já parou para pensar nisso? Não adianta. Não adianta, não vai melhorar. Meus irmãos, Jesus Cristo disse que quem crê nele, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Esse rio de água viva tem que fluir, independente da situação, independente das circunstâncias, independente do que esteja acontecendo na sua vida. É necessário que haja um fluir de rio de água viva e não um fluir de morte. Então, ao invés de abrir a boca, meus irmãos, abençoe. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Olha o que a palavra de Deus nos ensina. Versículo 18, na verdade. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em tudo dê graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Meus irmãos, em tudo dê graça, em tudo é em tudo. Em absolutamente tudo. Em tudo, meus irmãos, nós temos que dar graças ao Senhor. Com o celular lento ou com o celular rápido, com a televisão funcionando ou não funcionando. Em tudo. O posicionamento do homem e da mulher de Deus tem que ser um posicionamento de agradecer ao Senhor, de louvar ao Senhor, de glorificar, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, de glorificar somente ao Senhor. Temos que ser vigilantes, meus irmãos. Satanás se aproveita daquilo que nós proclamamos. Aprenda algo aqui, meus irmãos. Crente não conversa, crente proclama. Tome muito cuidado com o que você fala. Tome muito cuidado com o que você conversa. Tome muito cuidado com o que sai da sua boca, porque crente não conversa, crente proclama. A partir do momento que um homem ou uma mulher entrega a vida para Deus por meio de Jesus Cristo, ela se torna espiritual. Poder e autoridade repousa sobre essa pessoa. Então, toda e qualquer palavra que sai da boca de um homem ou uma mulher crente são decretos, são proclamações. O gás acabou? Ah, que miséria! O gás acabou! Meu Deus do céu, que coisa! E agora? Agradeça a Deus por aquele botijãozinho ali que durou 30 dias, 40 dias, 50 dias. O nosso dura quase 2 meses, glória a Deus. Acabou, obrigado Deus, obrigado Deus, obrigado Deus. E pode ter certeza, meus irmãos, Deus vai enviar o recurso. Deus vai enviar a bênção para você comprar outro, ou pagar o que estava devendo e comprar outro, enfim. Mas pare de reclamar do coitado do botijão. O coitado já fica lá no canto, recanteado, ninguém conversa com ele, ninguém fala com ele, ninguém dá bom dia para ele. Mas quando ele acaba, essa miséria já acabou. Não pode ser assim não, meus irmãos. Bolsa Família caiu na conta. A lotérica aqui em Guaratinga, que é meio complicado, falta dinheiro. Você já sai de casa xingando, revoltado. Revoltado não revoltada, porque a maioria são mulheres, né, que pegam Bolsa Família. E chega lá na lotérica como se estivesse chegando em uma cova de leões. Já chega lá reclamando, essa lotérica é uma porcaria. O dono dessa lotérica é uma porcaria. Aquela atendente ali, ela não vai com a minha cara. Guaratinga nunca vai para frente. Como pode um negócio desse? Para com isso.
Pare com isso. Você é crente, você é serva de Deus, você é servo de Deus. Abra a sua boca ali naquele lugar e comece a abençoar aquele ambiente. Comece a abençoar o dono da lotérica, a funcionária que está ali trabalhando. Ela está ali trabalhando, coitada, sentada ali naquela cadeira o dia inteiro. Eu já trabalhei em caixa de banco, meus irmãos, é estressante demais. Aí está a coitada lá trabalhando e do lado de fora, do outro lado do vidro, um monte de pessoa abrindo a boca, cochichando palavras de maldição contra a vida da mulher. Não pode. E muitos crentes fazem isso. Aproveita um ambiente cheio de gente e comece a glorificar Deus, comece a cantar o Senhor, comece a orar, comece a louvar a Deus, dê testemunho naquele lugar que você é servo de Deus e não um murmurador que só atrai coisa ruim, porque quem murmura morre. O povo ali na travessia do deserto, eles morreram literalmente, mas hoje murmurador é um morto espiritual. Murmurador só tem a aparência de que está vivo, mas está morto por dentro. Eu me lembrei de um ocorrido quando eu trabalhava com o Wallace ali no mercado, e durante muito tempo o mercado do Wallace foi ali em frente à lotérica. E certa tarde, meus irmãos, eu estava lá na lotérica trabalhando, e a lotérica estava daquele jeito, muita gente mesmo, era semana, né, era dia de pico. E aquela multidão dentro da lotérica, de vez em quando um entrava lá no mercado pedindo água ou pedindo para usar o banheiro e já entrava revoltada, xingando. Eu estou aqui há não sei há quanto tempo e não tem dinheiro, como é que pode? E a lotérica lotada. E isso no período da tarde. Isso, meus irmãos, à tarde. E meus irmãos, eu estava de olho, eu estava olhando, eu peguei a cena. Se eu tivesse um celular filmando, seria uma maravilha, eu ia postar no Facebook e ia viralizar. Mas a lotérica ali lotada, cheia de gente, um bocado de gente murmurando. Meus irmãos, de repente um estouro muito forte. Deu um estouro assim muito forte. A lotérica esvaziou em um segundo. Só viu mulher correndo para tudo quanto é lado e a lotérica esvaziou, meus irmãos. Deve ter gente correndo até hoje. Aí de repente um urubu cai. Puf! Um urubu voando, deu de cara com um fio de alta tensão, deu aquele curto-circuito, aquele barulho forte, e o urubu caiu lá no chão duro. E antes dele cair no chão, a lotérica esvaziou. Mas o que estava acontecendo dentro daquele lugar? Certamente muita murmuração. E quem murmura só atrai coisa ruim. Quem murmura só atrai morte. Sobrou para o coitado do urubu que morreu. Então, meus irmãos, vamos fechar a boca e vamos glorificar, vamos exaltar, vamos bendizer no nome do Senhor. Eu tenho acompanhado o irmão Simvaldo lá no hospital em Teixeira de Freitas, o homem fica agoniado. Se eu estivesse sozinho, eu embora. Se eu estivesse sozinho, eu embora. Eu falei, calma, homem, calma, vamos esperar. Vamos esperar, vamos ter paciência. Mas não é fácil, eu entendo que não é fácil esperar, eu entendo que não é fácil passar horas e horas na vida da lotérica, mas não é fácil para quem não tem o Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo e nós entendemos que o comando é louvar e adorar o Senhor, mesmo em lugares onde está tudo desconfortável. Que não saia da nossa boca, meus irmãos, nenhuma palavra de murmuração, de reclamação, ou pior, de maldição. Aleluia! Quem reclama, meus irmãos, quem murmura, dificilmente recebe bênçãos de Deus. Quem reclama, quem murmura, dificilmente recebe bênçãos de Deus. E não é porque Deus deixou de abençoar aquela pessoa, pelo contrário, Deus está abençoando. Mas o problema é que a murmuração e a reclamação é como um guarda-chuva maldito que a pessoa está segurando ali. Deus está derramando bênção sobre aquela pessoa, Deus está derramando bênção sobre aquela vida, mas ela murmura tanto, ela reclama tanto, que acaba criando uma nuvem negra, como se fosse um guarda-chuva em cima daquela pessoa, e nenhuma bênção cai sobre aquela pessoa. E de vez em quando até cai uma bênção. Por quê? Todo mundo aqui certamente tem essa experiência. Mesmo que você saia na chuva com guarda-chuva, molha o pé, né? Molha o pé, molha a canela, sempre cai um gotinho de chuva, mesmo estando com guarda-chuva. A mesma coisa acontece. O murmurador, aquele que reclama, um homem ou mulher que murmura, por mais que eles estejam ali segurando o guarda-chuva maldito, impedindo a plenitude das bênçãos de Deus se achegar, ainda assim de vez em quando eles conseguem receber uma bênção.
Mas quem disse que agradece? Quem disse que louva? Murmura tanto, reclama tanto que nem enxerga a bênção. Todo murmurador é um cego espiritual. Todo homem, toda mulher que reclama não enxerga as bênçãos de Deus e se torna, meus irmãos, um ingrato, uma ingrata. Mas o pior, meus irmãos, o pior é que palavras têm poder. Como eu disse há pouco, crente não conversa, crente não fala, crente proclama. Todo homem, toda mulher que entregou a vida para Deus se torna um ser espiritual. Repousa sobre este homem e sobre essa mulher poder e autoridade. Então, quando o crente abre a boca, ele está proclamando decretos, ele não está jogando conversa fora. Então, temos que vigiar, porque o pior da murmuração é isso: palavras têm poder. Se você abrir a sua boca dentro da sua casa para dizer que algo dentro da sua casa é uma porcaria, porcaria sua casa se tornará. Se você abre a sua boca dentro da sua casa para falar palavrão, ou você permite palavrão dentro da sua casa, a sua casa vai se tornar o significado daquele palavrão, porque você está proclamando ou você está permitindo. Há um tempo atrás, o Lucas estava brincando com um coleguinha lá na sala de casa. Eu não sei se eles estavam brincando de dama, algum outro jogo. E aquele rapazinho deve ter feito uma jogada errada, o Lucas deve ter ganhado dele. E de repente ele soltou um palavrão lá no meio da sala de casa. Cheguei perto dele e falei: meu filho, ó, aqui dentro de casa nós não falamos palavrão. Tá bom? Você pode respeitar isso? Nunca mais repetiu. Por quê? Porque dentro da minha casa eu não permito. Nem de quem mora lá, eu, minha esposa e meus filhos, e muito menos de visitante, porque eu sei que palavras têm poder. Palavras têm poder, meus irmãos. No livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 26. Deuteronômio, falei certinho. Capítulo 7, versículo 26. A palavra de Deus nos dá um alerta. Não coloque nada maldito dentro da sua casa, para que dessa maneira você e a sua família não se tornem igualmente malditos. Meus irmãos, coisas malditas não são somente objetos consagrados a demônios, oferendas. Não, coisas malditas são palavras, porque a própria palavra maldita nos leva a esse significado, maldita. Ou seja, palavras malditas também são maldições. Então, se dentro da sua casa você, seu companheiro, sua companheira, seus filhos, abram a boca para falar um palavrão, para xingar, acredite, a sua casa vai se tornar o que aquele palavrão significa, porque você está proclamando dentro da sua casa algo maldito. Não faz muito tempo, meus irmãos, eu fui chamado para dar ali um processo de libertação espiritual na vida de uma pessoa. E na primeira vez que eu fui naquela casa, eu já cheguei lá com uma pessoa manifestada, um demônio ali falando através da vida daquela pessoa. E eu não tenho assim o hábito, de ficar batendo papo com o demônio, de ficar conversando com o demônio, mas eu senti de Deus ali naquele momento de ter um bate-papo com aquele espírito maligno debaixo da autoridade do Senhor. E questionando aquele demônio, eu quis saber dele o porquê. O porquê aquela prisão espiritual, o porquê aquela maldição na vida daquela pessoa. E o demônio falou que duas pessoas, falou até o nome, fulano de tal e fulana de tal, fizeram um trabalho, fizeram uma oferenda. Eu estou aqui porque me enviaram. Mas logo após esse demônio ter dito isso, sabe o que ele disse? Quem me chamou foi o pai. Quem me chamou foi o pai dessa pessoa. E o homem estava perto, o homem estava do lado, inclusive ajudando a segurar. E rapidinho assim eu olhei para ele, voltei para aquela situação e expulsei aquele demônio. Mais tarde, fui conversar com aquele pai. Você ouviu o que o demônio disse? Ele disse que só veio porque você chamou. Você xinga essa pessoa, o seu filho. O que você tem falado? O que você tem conversado com ele? Não, pastor, não xingo não, só trato bem, pastor. Mas na mesma noite, uma pessoa bem próxima à família me confessou que um homem abria a boca mesmo para amaldiçoar, para xingar de tudo quanto é nome o próprio filho.
Agora veja que interessante, meus irmãos. O demônio falou o quê? Que duas pessoas fizeram trabalho de magia negra. Duas pessoas fizeram uma obra de feitiçaria para que ele fosse enviado para aprisionar aquela vida. Mas logo em seguida ele disse o quê? Eu só vim porque o pai dela me chamou. E ali eu entendi porque Deus havia me permitido fazer aquele questionamento, porque ali eu tive o seguinte discernimento, meus irmãos. Obra de magia negra, obra de feitiçaria, só se aloja na vida daquela pessoa que dá autoridade, para aquela maldição se alojar. Menor de idade, essa pessoa menor de idade, o pai dela é autoridade sobre a vida dela. Então ele com a própria boca estava amaldiçoando aquela pessoa, o próprio filho. Então aquele demônio que recebeu ali aquelas oferendas, aquele demônio para o qual aquele trabalho de amarração, 2 trabalhos de amarração foram feitos, se aproveitou daquilo que estava sendo proclamado. Porque aquele pai xingava de tudo quanto é nome, aquele pai amaldiçoava de tudo quanto é maneira. É por isso, meus irmãos, que tem muito crente vítima de magia negra, vítima de feitiçaria. Por quê? Porque com a própria boca estende a mão para receber a maldição.